Essa foi boa, então vamos lá. Se aquela foi boa, imagina essa. Mas aí, olha só, nós terminamos a aula 77 e nós demos meio que puxamos uma terceira da quinta. A gente estava de quinta marcha, puxamos para terceira. Sem avisar os alunos. Eu não estava entendendo o que era essa terceira. Sabe? Você sabe ali quando você pega o carro automático, a primeira vez que você vai, aí você quer pisar na embreagem, não é embreagem, é freio? Sei. Ainda mais quando o carro é dos outros. Tu lembra? Pois é. Você lembra que numa das questões da atividade nós falamos de um teorema de Pitágoras? Teve uns alunos em algumas escolas que lembravam, eu sei fazer tal, mas alguns ficaram assim, isso aqui eu acho que eu não estudei, não. Vamos então nessa aula nos redimir com eles? Vamos lá. Então essa aula vem trazendo um outro teorema, tá? A gente já viu o teorema Tales e agora a gente vai estudar um outro teorema de um outro amigo nosso chegadíssimo. Chegadão. Nosso amigo Parceiro. conhecido, parceiraço, que é o amigo Pitágoras. Aí a gente falou, né, nas atividades de sala da aula anterior, isso que o professor Maurício disse. Tinha uma questão lá que fazia uso do teorema de Pitágoras. Aí as crianças, aí os meninos ficaram, o quê? Que isso? Pi, o quê? Da onde pi o quê? Eu conheço o Pi, mas o Pitágoras eu não conhecia ainda. Né? Então é para isso que a gente está aqui, para mais uma aula esclarecedora de muito conhecimento e muito entendimento. Beleza? Aula 7.8. Vem com a gente, Vitor? Bora junto. Então olha lá. Na 78.1 a gente vai estudar o que mesmo? Teorema de Pitágoras. Vamos começar falando sobre alguns elementos de um triângulo muito legal, que é o triângulo retângulo. Depois que nós desmigalharmos o triângulo retângulo, ainda falamos sobre o teorema de Pitágoras. Joinha! Vamos lá! E é hora do abraço, aquele chameirinho! Vamos lá! Ixi, a turma é grande, professor Maurício. Os alunos hoje são da professora Antônia. E a galera é grande aí, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18... Ixi, quase 20 alunos. Né? É isso mesmo. Essa foto também foi feita especialmente pra gente, ó. Eles já estão de camiseta do 9º ano, né? Camisetinha aqui do 9º ano. Acho que é do ano passado, né? Pois é, sim, a camiseta do 9º ano, E tem aqui né? também uma camisa aqui igual aqui, ó. Será que é de jogos ou será que eles... Não sei, essa aqui acho que é da escola, né? A azulzinha, a camisetinha azulzinha. Essa aqui é deles do ano passado, do 9º ano, e eles fizeram com certeza para terminar o ciclo, né, do fundamental. Vamos dar um abraço para eles aqui mais de perto. Professora Antônia! A professora com certeza não saiu na foto porque ela tirou a foto, né? Pois é. Mas a gente manda um abraço para ela também. Professora Antônia, todos os meninos aí. E de que escola? Não sei não. Não vi não. Escola conhecida. Essa camisa no 9º ano já... Não sei. Já viu já, será? Não sei. Bora ver? Eu acho que eu não sei. Vamos desvendar o nome da escola? Vamos. Então, a escola de hoje é a... Estácio de Sá! É a escola nota 10! No lugar Querência do Norte, Primavera de Rondônia, hein? Rondônia, né? Rondônia. Primavera de Rondônia. Mas sabia que às vezes a gente se confunde, né? Então a escola Estácio de Sá, a gente sempre brinca que é nota 10! E eu vou falar uma coisa. Com a paisagem dessa, olha essa frente dessa escola. Limpinha. Olha lá a lateral da escola, arborizada, a escola bonita. Olha esse céu. Não, é nota 10 mesmo, nota 10. Né? É, a alegoria assim... que fala, alegoria, né? Nota 10. Uau. Na escola de samba né? Escola de samba, Estácio de Sá, nota 10. Primavera de Rondônia em Rondônia, mas eu falo assim porque às vezes a gente confunde, porque eu achava que Rondonópolis era em Rondônia. E é? Não. Tem Boca do Acre, não é no Acre. Acredite. Não é no Acre? Não. Boca... É chegando. Deve ser, porque não é. E aí, e Rondonópolis também não é em Rondônia, né? Quando eu não morava aqui, eu pensava que Rondonópolis era no estado de Rondônia. Tem algumas assim que tem um direcionamento, mas que nos enganam, né? Mas Primavera de Rondônia é de Rondônia, Querência do Norte é o distrito e a escola Estácio de Sá. Então vamos aqui dar um abraço carinhoso para os meninos, beijo no coração de cada um de vocês e um abraço apertado à professora Antônia, tá certo? Grata aí pelos registros. Vamos que vamos, hora de mais aprendizado e o assunto é
Teorema de Pitágoras. Isso. Mas, para a gente conhecer, aplicar um teorema de Pitágoras, o que a gente precisa? Tem que falar desse cara aqui, ó. Tem que conhecer o quê? Esse triângulo aqui. Isso. E ele é um triângulo especial. Começar porque ele tem um ângulo reto, 90 graus. Outra coisa, os lados deles... Só que eu não vou falar muito, porque se eu falar, pode ser que eu dê resposta de alguma pergunta que vai vir por aí. Ah, é verdade. Mas os lados deles têm nomes especiais. Tem nomes especiais. É. Não vou falar mais nada, vou ficar quieto. Nesse caso dessa aula a gente ainda não usa os nomes deles, mas mais na frente a gente vai usar, né? Então, assim, tudo tem as suas características e o triângulo retângulo também tem a dele, né? E é claro que a gente vai fazer umas perguntinhas, porque o triângulo retângulo não é novidade para vocês. Não. Então a gente precisa questionar com eles para ver se eles lembram. Lembra de alguma coisa? Não? Então tá na hora de lembrar, é agora. Vamos lá então na telinha e a gente vai estudar um pouquinho sobre o triângulo retângulo. Bom, o triângulo é um polígono que possui o menor número de lados, né? Nós já vimos naquela tabelinha de classificação lá que ele é o menor, só tem 3 lados. Porém, é um dos formatos geométricos mais significativos no ensino da geometria. Olha só, um dos mais significativos, ou seja, bem importante. E, por isso, sempre intrigou matemáticos desde o período da antiguidade. E para falar de triângulos com mais propriedade, agora nós vamos fazer com vocês um desafio. Com certeza, né? Agora é Já hora que vocês conhecem o triângulo desde pequenininho, né? Lá do Fundamental 1, entra no primeiro aninho, já tu conhece as suas figuras geométricas, né? Já tivemos 3 aulas que falou dos triângulos. 3, só que eu lembro, Verdade. Então nós vamos fazer um quiz rapidinho com vocês, porque perguntas e respostas, mas com certeza vocês vão tirar de letra. Vamos lá, é hora do quiz! E vem aí o nosso amiguinho perguntando se você entende sobre o triângulo retângulo, né? O quê? Triângulo o quê? Retângulo? Faz esses olhinhos aí, Vitor. O Vitor sai com os olhos fechados nas fotos. Os bugalhados. Triângulo retângulo o quê? Vamos recordar. O triângulo é Essa daqui tá de graça. Não, essa já acabamos de falar, essa aí tá de graça. Vai. É um polígono de 3 lados e 2 ângulos. É um polígono de 2 lados e 3 ângulos. É um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Ou é um polígono qualquer? E aí? Claro que se é triângulo, né? 3 lados e 3 ângulos. De certeza temos a letra C. Muito bem. Essa tava fácil, essa daí foi de graça, porque veio spoiler na... Pergunta de número 2 agora. O triângulo retângulo recebe esse nome porque um dos seus ângulos internos é reto e mede 90 graus, 2 ângulos internos são retos e medem 90 graus, não tem ângulo reto ou forma um retângulo. Por que que ele recebe este nome? Beleza! Ele é retângulo porque ele tem o quê? Tem. Não tem nada? Forma um retângulo? Não, se ele é triângulo, mas vai formar um retângulo, né? Sem noção. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, é porque um dos ângulos dele é o quê? Reto, mede 90 graus. Letra 90. A. Muito bem, muito bem. Hora do dicionário matemático. Vem com a gente, porque a gente esclarece todas as dúvidas aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala de triângulo retângulo, tem as suas definições. Vamos ver. Bom, triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. Beleza. Um dos ângulos internos é reto e mede 90 graus. E nós comentamos na aula, né, que essa representação vai ser com esse quadradinho aqui, ó. Às vezes o quadradinho vem com um pontinho aqui dentro, uma bolinhazinha aqui dentro, indicando que ele é reto. Beleza? Então essa é a indicação. Triângulo retângulo, um de seus ângulos internos mede 90. Outra informação importante, a soma desses outros 2 ângulos também tem que ser 90 graus, porque a soma dos ângulos internos é 180. Se esse aqui mede 90, então esses outros 2 têm que somar
também 90 graus. Legal. Então, vamos para a pergunta de número 3. Olha lá. Agora já começam as perguntas mais assim. No triângulo retângulo, os lados recebem nomes. Um dos lados tem o nome de hipotenusa. E a pergunta é, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo? É o menor lado? Qualquer lado é hipotenusa? Ou a hipotenusa é aquele lado que contém o ângulo de 90 graus. Ixi, Maria. Quem lembra da atividade de sala da aula anterior, a professora Lucy, na hora de resolver, a gente verdade. falou, né? É verdade, lembrei. Verdade. Me lembrei-me. Lembrou, Vitor? Vitor, você tem que lembrar, Vitor. Tudo você tem que lembrar. Caso que... Olha aí. Quando o silêncio para, ele fica todo mundo preocupado. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? A gente não para de falar que quando para, até o povo se assusta, né? Com certeza, no triângulo retângulo, a hipotenusa é o que mesmo? É o maior lado do maior, triângulo. né? Então vamos lá mostrar pra galerinha. Olha lá, temos um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Olha essa informação. Oposto. Tá do outro lado. Beleza. Beleza. Pergunta de número 4 na continuidade. Vamos ver. No triângulo retângulo, a hipotenusa é... Ah, acabamos de falar, né? Oposta ao ângulo reto de 90 graus. O professor Maurício mostrou ali, o professor Maurício deu a resposta de presente. Pois é, então já era, tá ali. Ali. Vamos ver a hipotenusa? Vamos tá lá, lá. oposta ao ângulo de 90 graus. Vamos para a pergunta de número 5, que tá 4, mas é 5, porque aqui a gente, né, tem o 4A e o 4B. Porque o 4 foi de graça. Ah, é? Foi de graça, Essa aqui tu tava- já respondeu, foi, então já vamos foi. lá. Essa é a 4 de verdade agora, de verdade. No triângulo retângulo, além da hipotenusa, os outros lados são os... Não tem nome? São os hipotetos, são os semitetos ou são os catetos? Eu acho que é a letra... Pra mim é a letra C. Não tem nome. Hipotetos, semitetos ou catetos. Não tem nome? Não tem nome? Hipotetos, semitetos ou catetos? Pensa, pensa. Com certeza, no triângulo retângulo, além da hipotenusa, os outros lados são chamados de catetos. Catetos. Muito bem, olha lá. Então, a gente tem a hipotenusa é o maior, né? Oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois são catetos. Olhando melhor agora, vamos lá? Aí, ó, bonitinho. Os catetos são os lados que vão formar o ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto, o maior lado do triângulo retângulo, e os catetos são os outros dois lados que nós temos. Vamos lá. Quem é mãe, né? E aí? Então pronto. E para fazer uma representação mais legal e memorizar facinho, como é que a gente pode fazer? Olha lá. A hipotenusa é o hipopótamo da... É o maior... É o maior. Pobrezinho do hipopótamo, achatado ali. O hipopótamo representa aí a nossa hipotenusa. Foi péssima essa, não? Ai, ai, mas eu gostei. Foi uma... para memorizar isso aí, ó. A gente já sabe que aí memoriza mesmo, né? Então, quando a gente tem aí a hipotenusa, maior lado do triângulo, oposto ao ângulo de 90 graus. 90 graus. E aí... E a hipotenusa aqui está sendo representada pelo amigo hipopótamo. É um mamífero hipopótamo, não é? Não sei, acho que é. Acho que é. Faz perguntas difíceis. Perguntas difíceis, palavras difíceis. O Vitor não gosta de palavras difíceis, porque aí é mais complicado. Hipotenusa, como é que é a hipotenusa?
Tem que digitar. Tem que digitar, né? Aí tu faz o triângulo, retângulo e sempre põe assim, ó. Que é o lado... Olha eu ensinando Libras. Eu faço cateto, hipotenusa. Isso mesmo. Ai, que gente inteligente, adoro. Cateto. Legal. Vamos lá então, agora sim, agora que são elas. Agora é ele. A gente viu os elementos de um triângulo e agora a gente... viu não, relembrou, né? Relembrou. Elementos de um triângulo e agora a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. E por que a gente precisava saber quem é quem? Toda vez precisa saber quem é quem para a gente poder usar. Né? Vai falar o cateto isso, cateto aquilo, a hipotenusa, e a galera não sabe quem é. Quem? O quê? Quem é? Né? Então não dá. O quê? A gente ainda fala Hipopótamo. ligeiro, né? Aí que ele, né? Vamos lá, então. Pitágoras, nosso amigo, né? Ele trouxe aí pra gente a ideia do teorema dele. O teorema dele nos diz algo muito interessante que a gente consegue enxergar, aplicar. E quando a gente fala teorema, que a gente já sabe que serve para todo o triângulo retângulo. Já foi provado, demonstrado, testado. Só que tem que ser no triângulo retângulo. Se não for retângulo... Só serve no retângulo, senão não vai. Não dá certo. Vamos lá, então. Pitágoras nos diz o seguinte, olha lá na telinha. Chegou a hora dele, o meu teorema. Veja como é fácil. Fácil. Olha como fica... Teorema de Pitágoras, assunto muito conhecido que sempre cai no Exame Nacional do Ensino Médio, em concursos, principalmente os de nível médio. Esses aqui, ó, eu até vi lá no grupo que as professoras passaram a compartilhar, né, as notas no Revisa Mais, nessas provas que tem nas plataformas do governo, primeiro, segundo, terceiro ano. É muito legal quando os alunos também começam a abraçar essas atividades. Então, nessas provas que você vai fazer, sempre você vai usar isso aqui. Pelo menos, vamos supor lá, tem 30 questões. Pelo menos 2 você vai conseguir resolver usando essas ideias aqui. 2 de 30. Então, é importante saber, tem que estar ligado. E o teorema é muito útil para calcular medidas, mas só pode ser aplicado nos triângulos retângulos, já falamos aqui. Não vai querer pegar um triângulo escaleno e... Não vai. Hora de anotar, coração da aula, olha lá na telinha. O teorema diz que em todo triângulo retângulo, o que acontece? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. E cuidado com essa definição, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é o quadrado da soma. Não. É a soma dos quadrados e não o quadrado da soma. Tem diferença? Muita. Se tem. Quadrado da soma seria assim, ó. A ao quadrado é igual a B mais C ao quadrado. Esse é o quadrado da soma. E esse é a soma dos quadrados. Para nós deu tudo na mesma. Vocês inventam cada uma. Tem diferença, tá, gente? Quadrado da soma e soma dos quadrados. Beleza? E o que ele diz para nós é que é a soma dos quadrados. Então, anota aí o coraçãozinho da aula, que esse aqui é o teorema que a gente vai utilizar aí em muitos exercícios daqui para frente, tá bom? Beleza. Ângulo de 90 graus, o triângulo é retângulo. Temos a hipotenusa elevado ao quadrado. Vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, todo mundo está ao quadrado, tá? Tanto a hipotenusa como os catetos. Todo mundo ao quadrado. Beleza. No Teorema de Pitágoras, então, quando a gente aplica essa situação, a gente vê que o A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos. Mas não fiquem presos nisso, porque às vezes tem livros, tem internet que a letrinha muda. Tem gente que chama a hipotenusa de C e aqui de AB. Tem gente que chama a hipotenusa de H e aqui de AB. Então, assim, pode variar as letrinhas, tá? No nosso caso aqui, que a gente está mostrando a representação aqui de quem é quem. A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Então o que eu tenho que guardar mesmo, para ficar bem claro, é que a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto e os outros dois são os catetos. Isso mesmo. Eu memorizei isso, está tranquilo. Mas será que eles conseguiram compreender o que Pitágoras quis dizer com isso mesmo? Ou, na verdade, assim, aí vamos lá. Quando chega para nós, alunos, chega a forma didática, a forma prática, a execução. Para ele, como que ele encontrou essa relação? Como que ele fez
Será que eles conseguiram entender mais ou menos pelo teorema? Vamos ver, olha lá, Aí, a interpretação geométrica do nosso teorema, né? O que acontece aí? Então, se a gente interpretar geometricamente isso, temos o triângulo retângulo, beleza? ABC. Aqui. ABC, ó. Tá? E o quadrado da hipotenusa, olha lá, se a gente tiver uma hipotenusa, por exemplo, com lado 5. Então, 5 é o quadrado, então é 5 por 5. 5 por 5. Então, temos 5 por 5, vai ser 5 quadradinhos vezes 5 quadradinhos. 5 vezes 5? 25. Beleza? Beleza. E agora, temos um cateto aqui que o ladinho é 3. 3 por 3. 3 por 3? 3 quadradinhos vezes 3 quadradinhos, 9. E agora aqui, o outro cateto, lado 4. Então, é 4 por 4? 4 por 4. 4 vezes 4, 16. Então, agora, se eu somar 9 com 16, tem que dar 25. E dá certo, né? Então o teorema dele fala que a área do quadrado desenhado na hipotenusa tem área igual à soma das áreas dos quadrados. Isso mesmo. Ah, Então, a beleza. área dos catetos aqui, ó, é igual, né? Somadas, essa mais essa, somando, tem que dar a área da hipotenusa. Beleza? Tranquilo, né? Legal. Agora vamos ver uma parte prática? Olha lá, se a gente pudesse, a gente fazia isso aqui no estúdio, né? Pois Mas a gente não pode. Já mexer com pensou, água não aqui. é? Mas olha lá que legal, a gente vê aqui todo o conteúdo que cabe nos dois catetos somados enche o quadrado da hipotenusa. Você falou, eu vou ver com um rapaz que mexe com acrílico para fazer um isolado. Ah, legal. Bem fechadinho. Bem fechadinho. Com líquido colorido, né? Coloca uma pigmentação na água para mudar de cor. Fica bonito. Boa. Tem que fazer a passagem ali, né? De dos catetos É. para a hipotenusa. Então, o quadrado dos catetos lá, somados, dá o quadrado Preenche a da... hipotenusa. Preenche o quadrado Olá. da hipotenusa. Muito legal, né? A gente conseguir enxergar o que realmente, de fato, acontece. Beleza. Gostaram? Top? Então, depois de toda essa teoria, lembrar os elementos de um triângulo, entender quem é o Pitágoras e o que ele trouxe de contribuição aí para a matemática na parte da geometria, vamos calcular, né? Hora de exemplos. Vamos lá? Conta. Então, vamos lá. É a hora de exemplo número 1. Calcule o valor de x no triângulo retângulo a seguir. Nota-se que x é a hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus, está do outro lado, está oposto, e 6 e 8 são os catetos. Beleza. Então, como é que eu faço aqui agora? Identifiquei quem é a hipotenusa, identifiquei quem são os catetos, é só colocar na regra, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso mesmo. Vai lá. Então, a gente tem que a hipotenusa é quem? O nosso x, né? Então, no lugar do A, que a gente tem a nossa equação, A vezes B vezes C. Saiu coloridinho, saiu fora ali do ladinho. Mas a nossa hipotenusa é o x, né? X ao quadrado. Os catetos são quem? 8 e 6. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 36. Quem é o nosso x ao quadrado, então? 100. 100. Mas eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Então, eu tenho que fazer a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. radiciação. Raiz quadrada de 100 é 10, né? A gente tem o hábito de colocar o mais ou menos Na equação. na né? equação. Só que aqui, como se trata de medida, não existe medida negativa. Beleza. Ou o triângulo tem 10 centímetros, enfim, ou não tem nada, né? Não existe, negativo não tem. Beleza. Então, o resultado é o 10. E aí a gente já vai conhecendo aqui as ternas pitagóricas, né? 6, 8 e 10. Isso. Tem alguns números que, se os catetos é 6 e 8, a gente já sabe que a hipotenusa dá 10. Tá? São conhecidos como números pitagóricos. Beleza? Beleza. Tranquilo. Mais um? Mais um. Exemplo de número 2. Calcule o valor do cateto no triângulo retângulo abaixo. Agora esse aqui nós vamos ter que fazer com eles. Legal. Adoro quando eu tenho que fazer com eles. Vamos lá? Vamos para onde? Não, não Machadinho? não. Tem não. É verdade. Né? Acredite. Acredite. Não acredito.
Vamos lá, então. A gente tem agora a hipotenusa e tem um dos catetos, professor Maurício. A gente não tem o quê? Tá faltando um cateto. Tá faltando um cateto. Tá, não inventa moda. Vamos lá, quem é a hipotenusa? Hipotenusa é 15. Ao quadrado. Um dos catetos é 9. 9. E o outro cateto é o C, vamos C. dizer assim, né? Mas também aqui a gente pode colocar como X, né? Vocês viram que a letrinha não importa muito? O importante é a gente localizar as coisas no lugar certo. Dessa vez está querendo a hipotenusa. Então a gente tem que colocar desse lado aqui sozinho da igualdade, tá bom? Belezinha? Sempre aqui fica a hipotenusa. 15 ao quadrado. 225. 9 ao quadrado. 81. Mais x ao quadrado. Tá somando, vai passar? Diminuindo. Subtraindo, né? 225 tira 81. 144. 144 é igual a x ao quadrado. Mas eu não quero x ao quadrado. Quero X. Quero x. Então o que eu vou fazer? Tira a raiz. Tira a raiz. X vai ser igual a raiz de 144. X vai ser igual a 12. Podemos dizer que é outra terna pitagórica? 9, 12 e 15? 9, 12, 15. Podemos. Muito bem. Quer café? Quer café, Vitor? Quer, né? Ah, vai rolar um cafezinho, tá bom. Vamos lá então, exemplo de número 3. Vocês viram aí que nem sempre está procurando a hipotenusa, tá? Às vezes está querendo os catetos. Naquela anterior foi 6, 8 e 10, não foi? Isso. 6, 8 e 10. 6, 8 e 10. Essa daqui foi... 6, 8 e 10. Eu tô vendo uma proporcionalidade aí, olha só. Agora nós temos 9, 12 e 15. Multiplicou por 3, né? Né? Se diminuir... Ah. É porque se eu pegar o menorzinho, 3, 4 e 5... Ah, não multiplicou não. Não, se multiplicou 3, 9 e 5. Aí eles ficam pensando, o que eles estão falando mesmo? Deixa Calma. Ah, professor de matemática tem hora que viaja. Exemplo de número 3, vamos vendo. Ixi, Maria. Com o Teorema de Pitágoras, começaram os conceitos e as definições dos números irracionais. Isso aí nós vimos lá na unidade 1, né? Lá bem longe mesmo. Disso, Isso. né? Olha só aqui, ó. E é interessante porque quando Pitágoras começou a trabalhar com a ideia dos números, ele chegou nessa situação, quando ele foi aplicar aqui na distância, no plano cartesiano do número 1 no eixo x para o número 1 no eixo y, ele se deparou com esse número aqui, ó. Esse número chamado de irracional. Vamos lá resolver aqui, cadê o teste? Tem lá a equação. A equação se deslocou um pouquinho Também. aí, né, de novo, mas enfim. Quem é a nossa hipotenusa? X. X. Quem são nossos catetos? 1 e 1. 1 e 1. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. E 1 mais 1, 2. E a raiz de 2 é um número irracional, né? A gente já sabe que ele é um número não periódico, né? Não tem período. Os números são aleatórios ali depois da vírgula. Isso aí. Verdade. Né? Então foi daí que começou as definições, os conceitos dos irracionais. Tranquilo? Beleza. Joinha? Mais um exemplo? Mais um. Coisa boa, né? A galera tem bastante exemplo para depois se basear e fazer a atividade de sala. Atividade de sala. Tá te enlouquecendo. Vai lá. A diagonal de um retângulo mede 10 centímetros. E um de seus lados, 6 centímetros. Não, 8. Eu falei 6 é 8. Presta atenção, não está desviando a atenção. Encontre o outro lado do retângulo e calcule a sua área. Então ali é a área, que está ali é a área. Ele quer o outro lado do retângulo e quer a área. Ai, mas olha, vamos prestar atenção. Deixa eu te falar. Lembra dos números pitagóricos aqui, ó? Lembro. Qual exemplo foi? Tantos exemplos. Aqui, aí, nós temos uma terna pitagórica. Quando o cateto é 6, o outro é 8, a nossa hipotenusa é 10. Lá a hipotenusa era 10. Então olha aqui que nós temos aqui, a gente já sabe, sem nem fazer o cálculo, deixa eu te dizer. A hipotenusa é 10, né? Aqui desse triângulo. E um cateto é 8. Um cateto é 8, então eu já posso afirmar que o outro cateto é 6. Terna pitagórica. Apareceu esses dois, apareceu 6 e 8, já sei que é 10, apareceu 10 e 8, já sei que é 6, e apareceu 10 e 6, já sei que é 8.
Só que ele Mas- quer Terma. terna. Terna, de De 3, três. isso. A gente fala tão ligeiro que... Aí aqui vamos comprovar que é 6, né? Vamos. Ó, quem é a hipotenusa? 10. 10. Quem é um dos catetos? 8. 8. O outro a gente quer descobrir, né? Vamos dizer assim, o x. 10 ao quadrado? 100. 8 ao quadrado? 64. 64. X ao quadrado? Ainda não sei. Tá somando, vai passar subtraindo. Subtraindo. 100 menos 64, 36. 36. E a raiz de 36 é 6. Olha aí. Beleza. Legal. Chegamos aqui à conclusão que nós tínhamos já lá pela terna pitagórica. Tá? Só que ele não quer isso, né? Ele quer a não área. tem nem as alternativas aqui mostrando valores assim. Ele quer a área. Só que a área é o quê? Base vezes altura, Nós retângulo. vimos lá, né? O cálculo de área. Base vezes altura. Então, a base é 8 e a altura 6. 6 vezes 8, 48. 48 centímetros quadrados. Ou seja, a alternativa é a letra B. B. Boa. Olha só, misturou Pitágoras, misturou geometria no Cálculo retângulo. de área. Muito boa. E eu achei legal essa questão da terna pitagórica. É mais fácil, né? Quando a gente conhece algumas ternas pitagóricas, o procedimento já fica mais fácil. Já? Já. Todo mundo entendeu? Todo mundo anotou? E o nosso Pitágoras, o que tem para nos dizer aí? Agora que vocês estão feras no meu teorema, Vamos meter bronca nas atividades. E olha só, e legal, vai, atividades. Então, E lá vamos nós. Não. Mas E vamos lá voltar, vamos voltar um nós, pouquinho não. naquele exercício que está querendo a hipotenusa, porque eu acho que eles ficaram um pouquinho confusos. A gente tinha um dos catetos e tinha a hipotenusa. Quando é assim, gente, hipotenusa tem que ficar sempre desse lado da igualdade aqui isolada, tá? Cada letra, né? Independente da letra, pode ser quem for, porque dependendo do livro, dependendo do livro, dependendo do site aí que vocês entrarem, às vezes a letrinha é outra. Não fiquem presos em letras, e sim no conceito. Quem é a hipotenusa? Maior lado do triângulo retângulo, oposto ao ângulo de 90 graus. Então é isso que a gente tem que se prender. No conceito, entender quem é quem, cada elemento, e não ficar aí procurando letrinhas, porque pode variar conforme o lugar, né? Isso. O site ou o livro, enfim. E foi interessante voltar nesse ponto aqui, porque tem aluno que, quando vai fazer um problema desse, como a gente faz os exemplos, geralmente no exemplo o x é a hipotenusa, aí ele quer colocar o x lá no começo, ele fica x ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Quando eu faço esse cálculo, eu vou descobrir um x maior do que 15. E não pode. E não pode, porque o 15 é a o hipotenusa. maior lado do triângulo retângulo. Se você achou qualquer coisa diferente, maior do que a hipotenusa, tá Já errado. tá errado. Tá errado. Outro detalhe, nós ficamos conversando aqui, falando, e alguns alunos ficaram pensando assim, mas o que eles estão falando? Negócio de 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nós acabamos de fazer algumas aulas que falavam de semelhança. Triângulo, retângulo, beleza, tem mesmas características, beleza. Nem todo triângulo, retângulo É é semelhante, porque vai depender do ângulo. Dos outros dois ângulos. Mas nesse caso das ternas pitagóricas, olhem só, nós fizemos um São que tinha lado proporcionais, né? 6, 8 e 10, 6, 8, 10. Nós fizemos esse aqui que deu lado 9, 12 e 15. Se nós voltarmos um pouquinho, ó, 6, 8 e 10, divide por 2, vai dar 3, 4 e 5, que é a terna pitagórica a primeira, aquela que vai dar base para todos. 9, 12 e 15. 3, 4 e 5. Multiplicado por 3 vai ficar 9, 12 e 15. Se eu multiplicar por 4 vai ficar 12, 16 e 20. São várias ternas pitagóricas baseadas no 3, 4 e 5. Então quer dizer, geralmente essas ternas Dá um pitagóricas caminho, né? Te ajuda, né? vão ser baseadas no 3, 4 e 5. Proporcionais 3, 4 e 5. Eu comparo os lados, vejo qual lado é proporcional, resolvo e acabou. Isso Está aí. resolvido o problema. Né? E como disse o Pitágoras, vamos avançar um pouquinho lá para ir lá na fala Já estão dele de novo. afinados. Então agora já estão, né? Fizemos aí bastante exemplos. Então agora que vocês estão feras no teorema dele, vamos meter bronca nas atividades e vamos nós. E essa não sei se vocês assistem ainda esse desenho, né? Mas nesse desenho aqui é legal porque
ela testou 50 mil vassouras, nenhuma funcionou. Já é? tô fera, vamos lá, e lá vamos nós. Não? Não. E lá vamos nós. Não. Mas isso aqui é o quê? Pica-pau? Pica-pau. Ah, tá. Ai, ai. Ei, mas ainda tem brincando com os números. Ai, tem brincando com os Né? números. Vamos lá? A gente Vamos já quer brincando acabar com a os aula. números. Qual é a possibilidade de pergunta de hoje? Lógica e raciocínio. Ixi. 11 vezes 11 é 4. Não, tá errado. É X. X vermelho, tá errado. Vamos, não. 22 vezes 22 é 16. Tá Aí eu já errado percebi também. qual que é o esquema. Ah, então tá certo o esquema? Tem uma 33 lógica. vezes 33 eu já sei. Ah, tem uma lógica. Tem. Não é 11 vezes 11 mesmo. Não. Tá faltando... Posso... Tá faltando uma operação. Ah, então pronto. E tá faltando uns parênteses também. Falta porque os parentes e falta uma operação. os parentes sempre vêm, né? Faltam os parênteses e faltam as operações aí. Mas eu já... Beleza. Pensa, raciocina e... É lógica e raciocínio. Lógica e raciocínio. Não é óbvio? Não é para jogar no Pitágoras, não, tá? Não tem nada de Pitágoras, não. Esquece Pitágoras por enquanto. Esquece não. Tem Não, esquece não, tem essa atividade de sala. E agora é com vocês, já a gente está de volta, né? A gente vai fazer a revisão da nossa aula que estudou o Teorema de Pitágoras. Eu acho que foi bem legal, bem gratificante. E agora a gente precisa tomar café. Não, na verdade, né? A gente precisa fazer mais alguma coisa. Mas a gente volta com a revisão e aí, enquanto vocês vão fazer a atividade de sala, a gente toma café. Um cafezinho. Pode ser? Pode. E quando a gente retornar, a gente faz a correção. Beleza? Ficamos por aqui e até já!